Por trás dos tapetes vermelhos reluzentes de Hollywood, das mansões com dezenas de quartos e de contratos de milhões de dólares, existe um território onde o dinheiro não consegue comprar a paz: os tribunais de família. Quando o amor de duas celebridades globais se transforma em uma disputa judicial, o espetáculo público ganha contornos de um verdadeiro filme de suspense. O casamento costuma ser celebrado sob os holofotes, mas é a separação que arrasta multidões de curiosos para ler as letras miúdas de processos, partilhas de bens inacreditáveis e revelações que mudam para sempre a reputação de ídolos internacionais. Se você quer entender como dinastias inteiras do entretenimento balançaram por causa de corações partidos e acordos assinados sob pressão, ajuste seu foco e seja muito bem-vindo ao Lente Curiosa. Fique comigo pelos próximos minutos para desvendar as reviravoltas mais caras e impactantes do mundo dos famosos. A nossa contagem começa com uma separação que estabeleceu o padrão de luxo e cifras astronômicas no mundo dos divórcios: Rupert Murdoch e Ana Maria Turvey. Eles estiveram casados por mais de 3 décadas, período no qual o magnata construiu um dos maiores impérios de mídia do planeta. O contexto parecia o de uma união indestrutível da velha guarda, mas a causa do término foi o desgaste e o envolvimento de Murdoch com uma nova parceira pouco tempo depois. A virada desse caso veio na velocidade da canetada, que definiu a partilha de bens. Sem um acordo pré-nupcial rígido para proteger a fortuna bilionária acumulada nos anos de casamento, a justiça determinou o pagamento de 1,7 bilhões de dólares para Ana, sendo desses mais de 100 milhões de dólares em dinheiro vivo. O fechamento do caso impressionou o mercado financeiro, pois mostrou que mesmo os homens que controlam os jornais e canais de televisão do mundo precisam se render às leis da divisão de bens. Ainda no topo das cifras bilionárias, o divórcio de Jeff Bezos e Mackenzie Scott reescreveu os livros de história dos negócios. Casados antes mesmo da fundação da gigante do comércio eletrônico Amazon, Mackenzie não era apenas a esposa do homem mais rico do mundo, mas sim a primeira contadora e funcionária da empresa, tendo participado ativamente da criação da marca. A causa da separação envolveu a exposição pública da vida pessoal do empresário na mídia. A grande virada, no entanto, não foi um barraco de tribunal, mas a elegância e a rapidez com que tudo foi resolvido. Mackenzie abriu mão de suas participações em jornais e empresas de exploração espacial para garantir que a transição da Amazon fosse suave e não afetasse o mercado de ações. O fechamento se deu com ela recebendo 4% das ações da empresa, o que a transformou instantaneamente em uma das mulheres mais ricas do mundo. Curiosamente, ela usou essa virada para iniciar uma das maiores campanhas de doação filantrópica da história, doando bilhões para causas sociais. Agora, se você acha que o dinheiro dita o nível de escândalo, o caso de Paul McCartney e Heather Mills prova que a lavagem de roupa suja em público pode ser muito pior. O ex-Beatle conheceu a modelo e ativista anos após a morte de sua primeira e eterna esposa Linda. O contexto da união foi recebido com desconfiança pela imprensa britânica, e a causa do fim do casamento foi uma incompatibilidade feroz de gênios, que explodiu após 4 anos. A virada aconteceu durante as audiências, onde detalhes íntimos sobre a convivência foram vazados de forma agressiva. Heather exigia mais de 200 milhões de dólares, alegando que merecia uma fatia generosa da herança musical do artista. O fechamento do caso ocorreu com o juiz concedendo cerca de 48 milhões de dólares para ela. Isso é uma fração do que ela pedia. A imagem que marcou o fim do processo foi Heather jogando uma jarra de água na cabeça do advogado de McCartney, no meio do tribunal, mostrando que o rancor ali não tinha limites. No cinema, poucos casais foram tão magnéticos quanto Tom Cruise e Katie Holmes. O contexto era de um romance digno de contos de fada, iniciado com o ator pulando em um sofá de televisão para declarar seu amor por Kate. Quem aí lembra, né, dessa cena fatídica? Mas a causa da separação foi silenciosa, estratégica e envolveu os bastidores de uma organização religiosa complexa. Kate temia a influência profunda da cientologia na criação e no futuro da filha do casal, a Suri. A grande virada foi uma operação de fuga digna de um filme de espionagem.
Kate Holmes mudou de apartamento em segredo, contratou advogados usando telefones descartáveis e entrou com um pedido de divórcio em Nova York, onde os juízes costumam ser mais favoráveis à guarda unilateral. O fechamento pegou Tom Cruise completamente de surpresa. Para evitar que os segredos da igreja fossem expostos em um julgamento público, ele assinou o divórcio em tempo recorde, concordando com a guarda principal para a mãe e o distanciamento da filha das práticas da instituição. Se você está gostando de descobrir os bastidores reais dessas histórias que abalaram o mundo das celebridades, clica no botão de se inscrever para acompanhar todas as nossas histórias aqui no Lente Curiosa. Seguindo a linha dos astros de ação, a separação de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver chocou a opinião pública pela quebra de confiança. Maria pertencia à lendária dinastia política dos Kennedy e Arnold era o astro de cinema que virou governador da Califórnia. O contexto da união era de um casal perfeito do poder americano. A causa do divórcio foi a descoberta de um segredo guardado por mais de uma década. Arnold tinha um filho com a governanta que trabalhava na casa da família há 20 anos. A virada aconteceu quando o menino cresceu e as semelhanças físicas com o ator tornaram impossível esconder a verdade. Ao ser confrontado pela esposa em uma sessão de terapia de casal, Schwarzenegger confessou tudo. O fechamento desse processo arrastou-se por 10 anos devido à complexidade da divisão de uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares, terminando com uma separação amigável no papel, mas que desmoronou a imagem pública de homem de família do ator. No mundo da música pop, o breve casamento de Britney Spears e Kevin Federline definiu a cultura dos tabloides dos anos 2000. O contexto era a de uma estrela no auge da fama se casando com um de seus dançarinos de apoio. A causa do fim foi o comportamento festivo de Kevin e a pressão esmagadora da mídia sobre a saúde mental de Britney. A virada foi dolorosa e se deu nos tribunais pela guarda dos 2 filhos pequenos do casal. Federline usou os momentos de vulnerabilidade pública da cantora para alegar que ela não tinha condições de cuidar das crianças. O fechamento resultou em Kevin obtendo a guarda total dos filhos e uma pensão mensal generosa paga por Britney. Esse processo foi o gatilho principal que levou a cantora a ser colocada sob a polêmica tutela de seu pai pouco tempo depois, mudando o rumo de sua vida por mais de uma década. Outro caso que parou o mundo pop foi a separação de Madonna e do diretor de cinema britânico Guy Ritchie. O contexto unia a rainha da música americana ao estilo rústico e aristocrático da Inglaterra. A causa do término foi a disputa cultural e a rotina exaustiva da cantora, que batia de frente com o desejo de Guy por uma vida mais reservada. A virada se deu quando o processo de divórcio virou uma guerra de narrativas na imprensa, com o diretor reclamando publicamente do comportamento controlador de Madonna e ela criticando a falta de apoio dele. O fechamento foi financeiramente pesado para a cantora, que teve que pagar cerca de 76 milhões de dólares ao ex-marido, além de dividir propriedades históricas no Reino Unido, provando que nem mesmo a realeza do pop está imune às taxas de um término conturbado. A era clássica de Hollywood também teve seus dias de fúria, representados perfeitamente por Alec Baldwin e Kim Basinger. Eles formavam um dos casais mais atraentes e bem-sucedidos dos anos 90. O contexto era de pura paixão, mas a causa do divórcio foi o temperamento explosivo de ambos e o desgaste da convivência. A virada transformou o caso em um dos processos de custódia mais longos e amargos da história da Califórnia, durando anos após a separação oficial. O ponto crítico aconteceu quando uma mensagem de voz de Alec Baldwin, gritando insultos severos contra a própria filha de apenas 11 anos, foi vazado para a imprensa. O fechamento do caso deixou cicatrizes profundas na carreira de Baldwin e custou milhões de dólares em honorários de advogados, servindo de alerta em Hollywood sobre como o ódio de um divórcio pode respingar nos filhos. E vamos fechar nossa lista com o divórcio que encerrou uma era: Angelina Jolie e Brad Pitt, conhecidos globalmente pelo apelido carinhoso de Brangelina. O contexto do casal começou com um escândalo no set de filmagens e evoluiu para a imagem de uma família perfeita e
viagem humanitária com 6 filhos. A causa do fim foi um incidente tenso a bordo de um jato particular em 2016, envolvendo discussões severas entre Brad Pitt e os filhos. A virada foi o pedido de divórcio imediato feito por Angelina, alegando a segurança da família. O que parecia um caso rápido transformou-se em uma batalha judicial que já dura quase uma década, envolvendo a disputa pela guarda dos filhos, processos cruzados pela posse de uma vinícola bilionária que os dois compraram na França. O fechamento definitivo ainda não aconteceu nos papéis de partilha, mas a virada real foi o distanciamento dos filhos que hoje optam por não usar o sobrenome do pai, mostrando que a separação destruiu os laços daquela que já foi a família mais famosa do planeta. Então, pessoal, ver o desfecho dessas histórias nos lembra que a fama, a riqueza, apenas aumenta o tamanho da queda quando as relações humanas entram em colapso. E por trás dos números impressionantes das disputas por castelos e ações, o que resta são pessoas lidando com consequências de suas escolhas sob o olhar atento do mundo inteiro. E conta para mim o que você acha dos bastidores do mundo dos famosos. E se você é uma pessoa curiosa como eu e gosta de descobrir coisas novas, se inscreva aqui no canal e deixa o like, pessoal, porque isso vai ajudar muito, tá bom? Então, até a próxima curiosidade. Fique com Deus e tchau!